Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por podermos, nesta manhã de domingo, nos reunirmos, nós aqui para transmitir pelas plataformas digitais e você aí na sua casa. Acreditamos também acompanhando tanto o momento de adoração que já tivemos, como agora o momento da reflexão bíblica, hoje nossa escola bíblica dominical. E como de costume temos um estudo sistemático de uma revista que dura 3 meses, e a nossa lição hoje é a lição 11. Estamos estudando nesse trimestre sobre a história da Assembleia de Deus em Rio Branco, revista comentada pelo pastor Valério Oliveira. E as lições 11, 12 e 13, elas trazem aí uma introdução à declaração de fé das Assembleias de Deus. E hoje, dessas 3 lições, é a lição introdutória desse assunto, que vem para complementar a história da nossa igreja aqui em Rio Branco. E vamos estudar um pouco sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, que tem como base um livro, Declaração de Fé. Esse livro tem como organizador o pastor Ezequiel Soares, e boa parte do conteúdo da nossa revista, esses 3 próximos domingos, contando com hoje, foi extraído exatamente desse livro. O nosso assunto de hoje, Introdução à Declaração de Fé, parte 1. Texto áureo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E o nosso texto base, nossa leitura bíblica, que costumamos dizer leitura bíblica em classe, está na 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 4 a 17. É interessante fazermos essa leitura. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, melhor dizendo, 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra de Deus, transmitida por Paulo quando escrevia a Timóteo, seu filho na fé, jovem obreiro. E Paulo traz para ele uma lembrança de que ele havia aprendido, do que ele havia aprendido, talvez do próprio Paulo ou da sua mãe, da sua avó, que havia educado ele no caminho do Senhor, quando ele orienta Timóteo a permanecer naquilo que ele havia aprendido e que já acreditava de maneira firme. E o versículo 16, temos aqui esse texto é bem conhecido, versículo 16, na Nova Almeida Atualizada temos esta forma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós temos aqui já uma chancela do apóstolo Paulo, na própria palavra de Deus, autenticando que toda a Escritura é divinamente inspirada, mas ela é inspirada com objetivos, inspirada, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso significa dizer que toda aquela pessoa que é encontrado por Jesus e que tem na palavra de Deus a inspiração divina e que medita nesta palavra e vive esta palavra, esta pessoa, ela se torna apta
para toda boa obra. Ela se torna habilitada para toda boa obra. E diz também que é para que o servo de Deus seja perfeito. Esse perfeito, ele nos traz a ideia exatamente de alguém amadurecido, crescido, que tem sido melhorado a cada dia pelo trabalhar do Espírito Santo e da palavra de Deus. Com essas considerações em relação ao texto bíblico lido, nós vamos agora comentar um pouco sobre o tema da nossa revista, da nossa lição de hoje, e a nossa verdade prática. A palavra de Deus é perfeita e imutável, portanto, sem necessidade de mudanças ou adaptações. Assim nós cremos em relação à palavra de Deus inspirada pelo Senhor. A nossa introdução, as últimas 3 lições de nossa revista, como já comentamos, ela aborda esta declaração de fé. Nela encontramos um conjunto de doutrinas que dão alicerces à fé do crente pentecostal. É interessante destacarmos que a perspectiva da nossa declaração de fé, evidentemente, é uma perspectiva pentecostal. Esses escritos há muito têm sido publicados e estudados pelos assembleianos e outros cristãos em todo o mundo. Nós nos respaldamos no livro Confissão de Fé, ou Declaração de Fé, publicado pela CPAD, como já comentamos na introdução deste estudo. É interessante, de antemão, nós fazemos aqui algumas distinções entre o credo, entre o cremos e entre a declaração de fé. Nós temos o nosso cremos, por assim dizer, que está neste livro aqui, reproduzido, e o nosso cremos, ele é mais sucinto, evidentemente, do que a própria declaração de fé. E eu acho interessante lermos parte, pelo menos aqui, desse cremos, que é o que trata a nossa revista de hoje. Vamos meditar agora sobre a inspiração bíblica, sobre a pessoa de Deus e sobre a Trindade. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Esse é o primeiro ponto que estudaremos agora, a partir de agora, na nossa revista aqui. A Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Ela não é um credo, mas sim sua fonte primária. Aqui nós já vemos uma distinção entre a Bíblia como palavra de Deus inspirada e o credo. Ou seja, o credo ele seria exatamente algo secundário. A Bíblia é que é a fonte primária. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem, o credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado pela igreja. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente de Deus. Então, quando nós estudamos sobre o credo, sobre uma declaração de fé, seja denominacional ou a nível de igreja mesmo, nós estamos estudando as doutrinas de forma sumária e também organizada, tendo como sua fonte primária a palavra de Deus. Primeiro tópico, sobre as Sagradas Escrituras. Nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Então nós cremos e professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita dada pelo Espírito Santo. Aqui nós já podemos destacar que nós não acreditamos que a Bíblia contém a palavra de Deus apenas, mas que ela é a palavra de Deus. Por isso, acreditamos na Bíblia como tendo uma inspiração plenária, uma inspiração completa de Deus, e que cada livro, cada escrito, se não os atos dos personagens bíblicos, mas cada escrito registrado na palavra de Deus, ele foi inspirado para, como diz Paulo a Timóteo,
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então isto é exatamente o que cremos em relação à palavra de Deus, como sendo a única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo. Primeiro ponto desse tópico, a estrutura da Bíblia. Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividida em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus num período de 1.600 anos aproximadamente e por cerca de 40 homens de estratigrafias distintas, os quais escreveram em lugares e em épocas diferentes. Então nós acreditamos que a Bíblia Sagrada, enquanto livro inspirado por Deus, ela compõe-se de 66 livros, como temos hoje, divididos em dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. Esses são os livros canônicos que são autenticados pela própria palavra. Quando falamos aqui do cânon protestante, é porque nós distinguimos de outro cânon, ou outros cânones que porventura existam, e sabemos que existe, que tem mais de 66 livros. Mas os livros que são acrescidos ou acrescentados neste outro cânon, eles não têm a chancela da própria palavra de Deus. No Antigo Testamento nós temos o fechamento do cânon com o livro de Malaquias, e ninguém mais preparados e aptos para decidirem que livros eram sagrados do que os próprios judeus, que o fizeram muito antes de Jesus. Então nós temos aqui que os livros do Antigo Testamento, do nosso cânon, são compostos de 39 livros, e os do Novo Testamento de 27 livros, somando 66 livros. E que os seus escritores, eles viveram em lugares diferentes, em ambientes diferentes, em contexto histórico diferente. Inclusive, a quantidade de escritores, cerca de 40 escritores, em sua maioria, eles sequer se conheceram ou foram contemporâneos uns dos outros, mas eles escreveram de forma única uma mensagem que não traz contradição. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós não encontramos contradição. Pode até acontecer de a nossa limitação intelectual, ou mesmo humana, ou mesmo ainda não termos chegado a um nível mais elevado para compreender alguns textos, traga aparentes contradições. Mas as contradições não estarão no texto sagrado. Elas estarão, em regra, na nossa limitação de compreensão. Porque esses escritores, eles foram inspirados pelo mesmo Deus, inspirados pelo mesmo Espírito. Nós temos, por exemplo, Moisés, que aparece como o primeiro escritor sagrado, que escreveu os 5 livros iniciais da Bíblia, o Pentateuco, e escreveu também supostamente o livro de Jó. Mas nós temos também Jeremias, que escreve cerca de 800 anos depois de Moisés. E nós vamos ter diversos escritores, inclusive com ocupações diversas. Nós temos Oséias, nós temos Davi, nós temos Salomão, o homem mais sábio da terra, mas nós temos também homens mais limitados, e que eles não faziam questão de esconder isso, suas origens. Mas quando inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles escreveram a mesma mensagem, que não contradiz em nenhum ponto a palavra de Deus. O apóstolo João, por exemplo, no Novo Testamento, que fecha o cânon sagrado e também do Novo Testamento, ele vai estar aí, já terminando o primeiro século da nossa era, a uma distância exatamente de aproximadamente 1.600 anos do primeiro escritor. Daí nós vemos exatamente que ele vem trazendo uma mensagem no livro do Apocalipse, de fechamento de toda a revelação divina ao longo das eras. Inclusive o próprio nome do livro, Apocalipse, ele remete a essa expressão revelação, ou seja, Deus se manifestando e se revelando ao homem através do registro dos seus projetos para a humanidade, e que vivemos em nossos dias. O que João registra no livro de Apocalipse, as previsões que tem ali, estamos vivendo muitas delas em nossos dias, e não é difícil de identificarmos. Quando nós olhamos para o sermão de Jesus, para os sermões de Jesus, em especial o sermão profético,
nós vemos exatamente que parece que foram escritos estritamente para os nossos dias, e de fato foram. Somente a revelação divina poderia trazer para homens, no caso dos profetas, a vontade plena de Deus para a humanidade a uma distância tão longa de tempo. E isso nós temos registrado na Bíblia Sagrada. Quando João escreveu em Apocalipse 21:5, ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O próprio Senhor autenticando a veracidade do que estava mandando João escrever. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrito não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, que é Deus. Nós poderíamos até fazer uma distinção entre escritores e autor. Podemos dizer, por exemplo, que a Bíblia foi escrita, ou ela teve pelo menos 40 escritores inspirados por Deus, mas que ela tem um único autor, que é exatamente Deus, que inspira esses escritores pelo seu Espírito Santo. É interessante também destacarmos que inspirados não são estritamente os autores, mas sim os escritos. Porque se nós confundirmos e de repente entendermos que os autores eram sempre pessoas inspiradas, nós vamos ter dificuldade de compreender a situação em que eles pecavam contra Deus. O apóstolo Tiago diz que esses homens e mulheres de Deus eram homens semelhantes a nós, semelhantes às mesmas paixões que nós, eram pessoas falhas como nós. Então não é difícil entendermos que as suas ações negativas, como citando Davi como exemplo, quando ele peca contra Deus e reconhece lá na frente o seu pecado, quando é confrontado pelo profeta Natã, é lógico que aquelas ações de Davi, a atitude negativa de Davi quando peca contra Deus, jamais é inspirada. Então, Moisés, por exemplo, também quando desobedece a Deus, quando desonra a Deus diante do povo no deserto e fere a rocha quando não deveria feri-la, é lógico que aquela ação, aquele ato de Moisés não é inspirado. Quando falamos em inspiração, nos referimos aos escritos inspirados por Deus e que eles trazem para nós e ficou registrado. Eles iam escrevendo o que Deus determinava que se escrevesse e ia sendo depositado, e aquilo, ao final, foi organizado como um cânon em relação ao Antigo Testamento, a título de exemplo. Então, a classificação desse nosso compêndio de livros, que é a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento contém 39 livros, classificados em lei, que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Livros históricos, que traçam, em especial, a história do povo de Deus, a história de Israel. Evidentemente que, vez por outra, nós vamos ver história de outras nações antigas, no momento em que elas se relacionam com o povo de Israel, então, evidentemente que elas entram na história bíblica. Mas o foco é como que uma câmera acompanhando os atos da nação israelita. Quando elas se relacionam, como por exemplo, quando Elimeleque com sua esposa e os filhos, eles vão para Moabe, habitar em Moabe por um tempo, devido à fome que acontecia em Belém. Quando eles vão morar lá, parece que é como que a câmera acompanhando eles lá. E lá o escritor sagrado do livro de Ruth, ele registra que lá morreu Elimeleque, depois morreu seus 2 filhos, Malom e Quilion, e depois Noemi retorna para Belém, trazendo consigo a sua nora Ruth. Então, o acompanhamento é exatamente da nação israelita e do povo de Israel. E os livros históricos, eles trazem exatamente esse registro aí dos eventos que envolvem a nação de Israel. Nós temos a terceira divisão, que são os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares de Salomão, e há quem também inclua aqui o livro de Lamentações, mas são exatamente esses livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Um destaque para o livro de Jó, que parece-nos ser um livro histórico, mas ele tem uma pequena quantidade apenas de prosa. Em sua maioria, talvez 90%, 80% do livro de Jó é poético, por isso ser classificado com os livros poéticos. Nós temos
por último, a quarta classificação dos livros do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, que incluem aí os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores. Então aqui nós temos os 39 livros do Antigo Testamento, classificados em lei, históricos, poéticos e proféticos. Quanto ao Novo Testamento, que tem 27 livros, nós temos aí uma divisão em quatro tipos também, vamos assim dizer, que são os evangelhos, que é a biografia de Jesus, vamos dizer assim, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, com 28 capítulos, que traça o início da história da igreja após a ascensão de Jesus, e termina o último capítulo com a prisão de Paulo em Roma, mas a gente percebe na leitura do livro de Atos ao final, que ele deixa a história em aberto. Daí nós temos a plena compreensão de que a história da igreja ainda está em pleno desenrolar. Estamos como que depois do capítulo 28 de Atos. Nós temos as epístolas, em sua maioria epístolas de Paulo, e nós temos a revelação, que é um livro, que é o livro de Apocalipse, que é o que significa, o próprio termo Apocalipse significa revelação. Esses livros, tanto os do Antigo quanto do Novo Testamento, eles podem também ser designados como livros autorizados, e chamamos também de canônicos. É lógico, essa aula não nos permite tempo para adentrar mais a questão da canonicidade dos livros, o processo de canonicidade dos livros, mas você pode, tendo interesse, aprofundar mais isso estudando uma teologia sistemática. Numa teologia sistemática, como essa, por exemplo, de Eurico Bernstein, tantas outras que existem, você vai estudar de forma mais detalhada, bibliologia, inspiração, a inerrância da Bíblia, e esses processos mais aprofundados. Mas vamos ver ainda dentro do estudo das Escrituras Sagradas, o propósito. Por que nós temos, ou para que nós temos a Bíblia Sagrada? Qual o propósito? São dois os propósitos das Escrituras Sagradas. Primeiro, revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. É tanto que a Bíblia ela começa com Deus. No princípio, criou Deus, ou no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus ele é exatamente a figura inicial da Bíblia Sagrada. Ou seja, nós temos ali, quando Moisés escreve o livro do Gênesis, nós temos ali a revelação inicial de Deus como alguém já pré-existente e como alguém que está comandando e fazendo, construindo a história. Então, primeiro propósito é revelar o próprio Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer saber mais sobre Deus, que você apenas ouviu falar, leia a Bíblia. Jó, após a sua provação, ele falou exatamente algo parecido. Quando ele disse: olha, Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque depois de ouvir os seus amigos acusando, depois de ele mesmo falar coisas que não falaria, talvez em outra circunstância, mas no capítulo 38 de Jó, o próprio Deus vem conversar com Jó, ainda que para lhe fazer perguntas que ele não conseguia responder, mas só a presença de Deus para Jó lhe trouxe essa satisfação e esse alívio, e ele chegou a dizer: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então você que apenas ouve falar de Deus, você pode conhecê-lo melhor através da sua revelação, que hoje está disponível em tantas versões, em tantos idiomas, com comentários, sem comentário, do jeito que você quiser, de forma impressa, de forma digital. Você quiser assistir, você tem a Bíblia, é só você querer conhecer a Deus, que você vai encontrá-lo em cada página do livro sagrado.
E o segundo propósito é expressar a sua vontade para com a humanidade. Então Deus, ele quis se revelar graciosamente para o homem e o fez através da sua palavra escrita, E ele expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, além de Deus querer se revelar ao homem, ele também quis revelar a sua vontade para o homem. Ele não apenas providenciou uma redenção para a humanidade, mas ele revelou essa redenção de forma tão clara, a ponto de o seu próprio Filho vir habitar com os homens, tabernacular com os homens, passar aqui 33 anos e ficar tudo registrado para eu e você, que vivemos aí 2000 anos depois. Então ele quis providenciar a salvação, mas ele também expressamente revelou esta redenção para a humanidade. Só não sabe sobre Jesus hoje quem realmente não quiser conhecê-lo. Ainda que ninguém venha pregar para você, mas se você tiver acesso à palavra de Deus, você vai conhecer Jesus, porque ficou registrado para nós. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse, e nós vamos ler esse texto em Lucas 24 e 44, porque o próprio Jesus, ele faz referência a essa sua presença em toda a Escritura. Lucas 24 e 44. A seguir, Jesus lhe disse, versículo 42, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aqui o nosso Jesus amado, ele cita o que já era em sua época o cânon do Antigo Testamento, e ele deixa bem claro que toda a Escritura até então registrada, o Antigo Testamento, apontava para ele. E não só apontava para ele, mas havia uma necessidade que tudo que estava previsto e apontando para Jesus se cumprisse. Por isso que a mensagem salvífica, a mensagem redentora, ela não fica apenas na cruz, mas ela começa lá do nascimento virginal de Jesus, de forma milagrosa, de uma virgem chamada Maria. Ela passa pelo seu batismo, pelo seu ministério, pelos seus milagres. Ela passa pela cruz. Ela passa pela ressurreição de Jesus após a sua morte. E ela também vai para a sua ascensão, quando ele sobe ao Pai e envia o Consolador. Então a mensagem de Jesus, a mensagem cristocêntrica, essa mensagem que fala de Cristo, ela é completa com a sua ascensão, porque tudo que estava previsto sobre ele tinha que se cumprir. E foi ele mesmo quem disse isso para os seus discípulos após a sua ressurreição. Ainda voltando um pouquinho sobre a inspiração, findei não citando esse detalhe interessante, que nós cremos na Bíblia como, nós acreditamos na inspiração verbal e plenária da Bíblia. Plenária porque toda a Bíblia, todos os textos sagrados são inspirados, como já enfatizei. Mas também verbal porque nós temos na inspiração, não no ditado, mas na inspiração verbal. Ou seja, os escritores sagrados escreveram, inspirados por Deus, aquilo que Deus quis que fosse registrado. Inclusive, falas que o próprio Deus não autentica. Nós vamos, quando lemos na Bíblia, nós vemos fala do próprio inimigo, do próprio Satanás. Está registrado, porque Deus quis que fosse registrado. E nós cremos exatamente que essa inspiração, ela é o que nos garante a veracidade da Bíblia. Nós temos uma segurança, porque nós acreditamos e vemos claramente, quando estudamos a palavra de Deus,
que ela não contém erros, ela também é inerrante, a inerrante palavra de Deus. O segundo tópico da nossa lição, ele traz exatamente dentro da declaração de fé, dentro do credo, sobre Deus, né? Sobre Deus. Nós cremos exatamente, como está aqui, cremos e professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser, criador do céu e da terra. Nós cremos no Deus que é criador e mantenedor dos céus e da terra. Não cremos num Deus que apenas criou o mundo e deixou ele por conta. Apesar de muitas vezes nós temos essa impressão, diante de tantas maldades, diante de tantas mazelas que esse mundo traz para nós. Mas se serve de consolo para você e para mim, Deus está no controle de tudo. E, inclusive, Ele preparou uma vida eterna para mim e para você quando sairmos deste mundo. Uma vida eterna que não se compara com o tempo de vida que vivemos aqui, que já era curto e que nesses últimos dias tem sido mais encurtado ainda. Eis o motivo para você refletir sobre a eternidade. Uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então nós cremos nesse Deus Criador, que criou como coroa da sua criação o ser humano. Não acreditamos em hipótese alguma num processo evolutivo que tenha produzido um ser tão complexo, tão maravilhoso, tão inteligente e ao mesmo tempo tão mau como o ser humano, por causa do pecado, essa última característica. Então nós acreditamos que o homem foi criado por Deus, à semelhança de Deus, perfeito, sem pecado, mas com o arbítrio, com o direito de escolha entre continuar obedecendo a Deus ou conhecer o mal. E infelizmente, os nossos pais, Adão e Eva, optaram por conhecer o mal. E ao conhecer o mal, eles passaram a ser escravos desse mal. Mas cremos também que Deus providenciou uma redenção para trazer de volta esse homem que foi maculado pelo pecado. Esta redenção é na pessoa de Jesus. E talvez você não se agrade, mas os seus méritos, os meus méritos, não são capazes de nos tornar melhor, de nos tornar pessoas boas a ponto de nos livrarmos desse mal que está entranhado no nosso ser, que é o pecado. Somente Jesus Cristo, que morreu por nós, é o antídoto para o pecado. Somente Ele é a cura para a alma. Então, esta redenção, ela só é possível em Jesus. Deus homem, que morreu pelos pecadores, que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu à destra de Deus, onde intercede por nós. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui nós temos algumas referências bíblicas, eu quero ler João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós temos aqui, dentro da oração sacerdotal de Jesus, ele enfatizando que Deus é único e que Jesus Cristo, Ele próprio, era o enviado de Deus. E Isaías escreve no capítulo 45, exatamente também dentro desse entendimento, que há um único Deus verdadeiro. Na verdade, o povo de Israel, eles não tinham dificuldade de entender isso, a não ser quando eles apostatavam da sua fé nesse Deus único. Uma nação monoteísta cria em um único Deus, mas que por muitas oportunidades eles abandonavam esse Deus e seguiam outros deuses. É interessante, porque muitas vezes o povo de Israel, eles venciam os inimigos, e quando eles voltavam da batalha, vencedores, traziam dentro do despojo, dentre as coisas que traziam dos inimigos vencidos, traziam seus deuses. E de forma irônica,
eles passavam a adorar esses deuses dos seus inimigos que foram vencidos. E em outras ocasiões, eles eram derrotados pelos seus inimigos, e quando retornavam derrotados, eles resolviam adorar os deuses desses inimigos, porque eles ficavam em dúvida e chegavam a pensar que aqueles deuses eram mais poderosos, porque aquelas nações haviam vencido. Mas na verdade, quando nós lemos o texto sagrado, nós percebemos, e o próprio povo de Israel percebe isso depois, que aquelas derrotas, elas eram exatamente um juízo do Deus deles, por causa do seu pecado. Então o povo de Israel, eles tinham essa compreensão plena do monoteísmo, de que havia um único Deus. A própria lei mosaica, ela deixa isso bem claro. Ouve, Israel, o teu Deus é o único Senhor. Então, isso foi inclusive citado por Jesus. Então, Deus, como sendo o único Deus, ele é identificado na Bíblia como Deus, Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso. Jeová e Senhor, além de outros nomes. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhes são próprias. Então, quando nós lemos na Bíblia, na nossa versão, na nossa tradução, na nossa língua em português, nós vamos ver sempre se referindo a Deus ou Senhor em caixa alta, no nosso texto, mas o povo de Israel tinha essa compreensão de forma mais detalhada, porque Deus se apresenta muitas vezes como o Altíssimo, ou seja, aquele que está acima de todas as coisas, acima de tudo. Ele se apresenta também como Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, o Deus Onipotente. E nós temos nisso atributos divinos, que vamos ver agora, atributos naturais, atributos morais e atributos de poder. Atributos naturais. Primeiro, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não tem um corpo humano. Na verdade, esse corpo humano foi Ele quem criou para nós. Essa caixa, essa vasilha que comporta a alma e o Espírito, é coisa daqui da terra. Deus é Espírito, mas Ele também é eterno. Ele não tem começo nem fim. Você imagina uma seta para os dois lados. Ele não tem início e nem fim. O ser humano, ele pode ser imortal, mas ele não é eterno. Nós temos um marco inicial. Nós temos um nascimento, temos uma concepção e um nascimento. E ainda que esse corpo vai morrer, mas nós não somos eternos, somos apenas imortais. Mas Deus é eterno. Ele não tem princípio e nem fim. Nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Pois Ele existe por si mesmo. Ele não precisa, como nós precisamos, de alguém, de outro superior para que Ele exista. Nós precisamos do sopro da vida, do fôlego para nos mantermos vivos. Não importa o tamanho do homem, da mulher, se grande, se um gigante, se pequeno, se esse fôlego da vida acabar, este corpo despenca. Nós dependemos de um ser superior para continuarmos vivos. Mas Deus, Ele é autoexistente. Ele se revelou para Moisés como o eu sou o que sou. Ele é o que é, sempre foi o que é e sempre será o que é. Ele sempre foi Deus pleno. Ele não é mais Deus hoje do que era antes. Ele sempre foi Deus pleno. Ele chega para Moisés e se apresenta. Moisés fica sem saber quem estava falando com ele, e ele se apresenta para ele, e Moisés diz: mas quando eu chegar diante de Faraó, ou diante do seu povo, para dizer que o Senhor me enviou, o que eu digo? E aí Deus diz: você diga para eles o seguinte: o eu sou me enviou a vós, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, esse é o Deus em quem cremos, um Deus que é autoexistente. De eternidade a eternidade Ele é Deus, desde antes da fundação do mundo, e subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Jesus fala isso aí quando Ele manda os discípulos saírem para batizar, para discipular, no final do Evangelho de Mateus, e Ele fala: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus também é invisível, a menos que Ele queira se revelar
como se revelou em algumas ocasiões no Antigo Testamento, mas não de forma plena. Moisés, certa vez, quis conhecer a presença de Deus, quis ver Deus, de tanto falar com Deus, de tanto ouvir a voz de Deus, ele se sentiu tão íntimo e afoito a ponto de dizer: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero mais do que o que eu tenho já, eu tenho te ouvido, mas eu quero te ver. E Deus diz: Moisés, aí não dá, você me vê e continua vivo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você me ver pelas costas, eu vou passar, vou deixar você de trás daquelas pedras ali, daquelas rochas, e quando eu passar, e tiver passado, você vai me olhar pela fenda da rocha, e você vai me ver pelas costas. E assim Deus se revelou a Moisés desta forma, naquela ocasião específica, e foi suficiente para que Moisés ficasse com o seu rosto brilhando, a ponto de ter que colocar um véu quando ia falar com o povo depois. Espírito não se compõe de matéria, não tem carne nem osso, pois a substância é imaterial e invisível. Assim é o nosso Deus, o qual é a imagem do Deus invisível. Por isso nós dispensamos qualquer tentativa de representação de Deus no sentido de ser adorado. Nós não concebemos essa ideia, porque um Deus invisível, um Deus espiritual, um Deus que não está ao nosso alcance de conhecê-lo na sua plenitude, não dá para ser desenhado. Feliciano Amaral escreveu um hino há muitos anos, cantou um hino há muitos anos, sobre o rosto de Cristo. E mesmo falando sobre Cristo, que esteve aqui na terra, o Filho de Deus, e que foi visto, conviveu com as pessoas, mas ele fala que o pintor não consegue descrever de forma fiel a pessoa de Jesus, o que ele representa, ainda que para as pessoas que conviveram com ele. Então qualquer tentativa de descrever Deus, ela é fadada ao fracasso, porque Deus é espírito, é invisível. Mas Deus também é imutável, Ele não muda, porque eu, o Senhor, não muda. Malaquias escreveu. Ele também é um ser transcendente, fora da criação, é imanente, porque relaciona-se com a criação. Quando falamos de um Deus transcendente, nós rejeitamos completamente a ideia panteísta de que Deus é tudo e tudo é Deus, de que Deus está presente em uma árvore, está presente em qualquer criação. Não dá para conceber de forma inteligente, me atrevo a falar assim, um Deus que cria e ao mesmo tempo faz parte da criação. Ou Ele é criador, ou Ele é integrante da criação. E Deus não integra a criação, Ele é o autor da criação. Por isso Ele é transcendente, Ele está acima de tudo. Ele criou todas as coisas. O Gênesis começa exatamente assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí nós vamos ver a criação de Deus no decorrer do capítulo do texto sagrado. Então Ele cria as coisas, Ele está acima da sua criação, mas Ele também é imanente a ponto de relacionar-se com a sua criação. Ele se relaciona principalmente com o homem. Então, mesmo sendo tão grande, mas Ele desceu até a humanidade na pessoa de Cristo para se relacionar de perto com o ser humano. Mas não foi a única vez que Ele procurou se relacionar com o ser humano. Ele se relacionava com Adão no Jardim do Éden. Ele se relacionou com Noé, quando escolheu Noé para, através dele, de sua família, salvar a raça humana do dilúvio. Ele se relacionou com Abraão, quando chamou Abraão, quando estava ainda morando em Ur dos Caldeus, e Ele chamou Abraão para, a partir de Abraão, formar uma grande nação. Ao longo de toda a Bíblia nós vamos ver Deus se revelando ao homem, assim como hoje Ele se revela a você, através da sua palavra, e Ele quer salvar a sua vida, através da pessoa de Jesus, e isso não lhe custa nada, mas custou a morte de Jesus na cruz. Deus também é um ser pessoal, Ele tem consciência de si mesmo e possui poder de autodeterminação. A Bíblia mostra que em Deus há os elementos constitutivos da personalidade,
como intelecto, emoção e vontade. Além dos atributos como alguém que fala. Quando nós lemos a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos a manifestação de um Deus que tem sentimento, um Deus que tem misericórdia, um Deus que se ira, um Deus que se relaciona, como já falamos com Abraão, por exemplo. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra e outras cidadezinhas perto, mas ele conversou com Abraão. Mas Deus não precisava prestar contas com Abraão, mas ele procura Abraão para conversar sobre o assunto. Em uma viagem só, ele traz para Abraão a promessa, o anúncio de que Abraão seria pai, juntamente com Sara, de Sara, sua esposa. E ele também fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E ele permite que Abraão, inclusive, interceda por aquelas cidades. E ele ouve Abraão até Abraão chegar a uma quantidade de justos que ele desejava que tivesse naquela cidade, para que Deus não a destruísse. Então, um Deus que se relaciona com o homem, na intenção de manifestar a sua vontade. Quando Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do rebanho do seu sogro Jetro, Deus vem a Moisés, quando Moisés nem esperava. E Deus se manifesta para Moisés através de uma sarça, de um espinheiro, de um pequeno arbusto no deserto. E ele atrai Moisés para aquela visão, porque Moisés olha para aquele arbusto e vê ele pegando fogo. Bom, não seria tão estranho um arbusto seco pegar fogo no deserto. Mas o que despertou a atenção de Moisés é que aquele arbusto estava queimando, mas não se consumia. E aí ele chega perto para ver o que era. E quando ele se aproxima, Deus fala com ele. Então Deus, além de falar com o homem, ele tem suas maneiras de atraí-lo para perto de si. Em muitos casos, Deus atrai esse homem, às vezes até mesmo através do sofrimento, para ter um diálogo com esse ser humano que ele tanto ama e quer salvar. O segundo ponto aqui sobre os atributos, nós temos os atributos morais. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João, escrevendo na sua primeira epístola. Ele é incomparável em santidade. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Então a santidade é um dos atributos morais de Deus que se sobressai, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando Deus ia se dirigir ao seu povo de Israel, ele sempre destaca: porque eu, o Senhor, sou santo. Pessoal, vocês não façam isso, vocês evitem fazer aquilo. Vocês se preparem para o encontro que teremos amanhã. Amanhã será dia solene ao Senhor. Se preparem para isso. E aí ele falava para Moisés: porque eu, o Senhor, sou santo. Ou então Moisés falava para o povo: porque Deus é santo. Então a santidade é um dos atributos morais de Deus que se sobressai. E é isso que Ele quer de mim e de você: uma vida santificada pela sua palavra, pelo processo de santificação do Espírito Santo. Terceiro ponto: os atributos de poder de Deus. Os atributos de poder. As perfeições exclusivas de Deus, como a onipotência, a onisciência e a onipresença, estão aqui dentro dos atributos. A onipotência é porque Deus, Ele tem todo o poder. É assim que Ele se apresenta no Antigo Testamento e no Novo, como sendo o Deus todo-poderoso, o Deus que tem todo o poder. E o poder que Ele tem não é concedido por alguém, é um poder desse ser que é autoexistente. Ele é o Deus todo-poderoso, porque para Deus nada é impossível. Quando o anjo Gabriel foi falar com Maria e anuncia que ela teria um filho, e quando Maria acha aquilo impossível, diz: mas como que eu vou ter filho? Eu ainda sou uma moça virgem, eu estou prometida, mas eu ainda não me casei, eu nunca me deitei com homem algum, ainda não casei com José. E aí o anjo diz para ela: sim, mas nada é impossível para Deus.
O milagre da concepção de Maria foi exatamente o poder de Deus e uma prova de que nada é impossível para Deus. E Maria concebeu pelo Espírito Santo e teve um filho que recebeu o nome de Jesus. O poder de Deus é ilimitado, não há coisa alguma é impossível para Ele. A sua vontade, porém, é determinada por sua natureza santa e justa, pois Ele não pode ver o mal e nem praticá-lo. Ao mesmo tempo que Deus tem todo o poder e não tem limites para o seu poder, mas esses seus atributos, eles atuam de forma harmônica, de modo que a sua santidade, os seus outros atributos, como a justiça e o amor, garantem que esse Deus não comete o mal, garantem que esse Deus não mente, garante que Ele não faça injustiça. Então Ele é todo poderoso, mas Ele é um Deus justo, Ele é um Deus amoroso. E quando falamos de justiça, é lógico que aí nós temos sim, quando Ele cobra das pessoas as suas injustiças. E também não pode mentir. A onisciência de Deus tem a ver exatamente com o seu conhecimento pleno de tudo. Deus tem o conhecimento em tempo real. Deus tem o conhecimento de todas as coisas ao mesmo tempo e de forma plena. É o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que acontecem, aconteceram, acontecerão e que poderiam ou não acontecer. O conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser ainda. E Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele não depende de um corpo físico para estar em um lugar apenas de cada vez. Terceiro tópico, nós já vamos caminhando para o encerramento, sobre a Trindade. Nós cremos e professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, que há uma só essência, substância em três pessoas. Quando falamos de essência ou substância, palavras meramente humanas para compreender um pouco essa complexidade que é a Trindade, nós falamos de um único Deus que subsiste em três pessoas, mas que tem as três pessoas a mesma essência divina, ou seja, elas são iguais em poder, em atributos, não havendo sequer hierarquia entre essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onipresente, onipotente, onisciente, eterno e soberano. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. Você quando lê a Bíblia, você vê referindo-se a Deus Pai como Deus, referindo-se a Jesus como Deus, referindo-se ao Espírito Santo como Deus. Todavia, para nós há um só Deus, mas Deus é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vamos entender um pouquinho, pelo menos, desta unidade na Trindade. A unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. Nós vemos isto no Antigo Testamento, quando Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Claro está, e isso não é uma mera intenção do tradutor para o português de colocar aí na primeira pessoa do plural. Não, isso é de acordo com os originais. Então nós temos aí uma pluralidade não de deuses,
mas de pessoas em um único Deus, quando diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o nome Elohim, plural de Eloá, Deus em hebraico, revela os primeiros vislumbres da Trindade no Antigo Testamento. Nós temos também em Gênesis capítulo 3, versículo 22, uma referência a essa Trindade, a essa pluralidade de pessoas, não de Deus, mas de pessoas. Nós temos também em Gênesis capítulo 11, versículo 7, quando as pessoas, depois do dilúvio, elas se rebelaram contra Deus e começaram a construir a Torre de Babel. Então, nós temos no capítulo 11, quando Deus fala assim: eia, desçamos e confundamos. Então Deus, em pluralidade de pessoas, Ele vem ver de perto o que está acontecendo e detecta exatamente, na nossa linguagem humana, que o homem havia se rebelado contra Deus novamente. E aí nós temos a confusão das línguas no capítulo 11 do Gênesis. Mas o Novo Testamento tornou explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento. Porque nós temos em Mateus 28, 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós temos aqui também quando Pedro, nas suas primeiras pregações, tanto no dia do Pentecostes, como depois da cura do paralítico, do capítulo 3 de Atos, ele faz questão de dizer que estavam pregando e curando em nome de Jesus, o Jesus que os judeus haviam crucificado, haviam entregado para os romanos matarem, e que Deus havia ressuscitado Jesus dos mortos. Então ele faz uma distinção clara entre Deus Pai e o Deus Filho na pessoa de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo também faz uma distinção na sua bênção apostólica, que nós também impetramos ao final de cada culto, que inclui exatamente as três pessoas da Santíssima Trindade. Assim, o que estava implícito no Antigo Testamento é revelado explicitamente no Novo Testamento. E fica confirmado que a pluralidade na divindade é tríplice, como Jesus deixou claro ao ordenar o batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós não concebemos a ideia de um unicismo sabelianista, nem também do unitarismo, né? Pelo unicismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam três modos de uma mesma pessoa se revelar. Ou seja, não seriam três pessoas, apenas uma pessoa revelada de três modos. Em um momento se revelava como Pai, em outro como Filho, em outro como Espírito Santo. Nós não acreditamos assim, porque nós vemos em vários textos da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, estas três pessoas reveladas ao mesmo tempo. E talvez o texto mais clássico seja o do batismo de Jesus, em que nós temos ali o Filho sendo batizado como homem, nós temos o Pai falando e chancelando aquele momento, manifestando a sua alegria pelo Filho, e nós temos o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousando sobre a cabeça de Jesus. Então nós temos ali as três pessoas da Trindade sendo manifestadas ao mesmo tempo. Então não dá para conceber a ideia de um unicismo, nem também de um unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo. Não dá para nós concebermos a ideia de que apenas o Pai é Deus e que o Filho e o Espírito não sejam. Sequer é saudável o entendimento de que haja uma hierarquia, porque se houvesse uma hierarquia ou uma gradação de divindade entre os três, nós não poderíamos nos sentir tão seguros num Salvador que não é tão Deus quanto o Pai. Nós temos na Bíblia Sagrada afirmando que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Jesus, nós temos um Deus pleno. João escreve o seu evangelho começando exatamente assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E João vai progredindo no seu relato, e ele chega ao ponto de dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ao mesmo tempo que ele afirma que o Verbo é Deus, ele testemunha que o Verbo, isso, se fez carne e habitou entre nós. Muito bem. Então, ele coloca a divindade de Jesus em evidência, sem prejudicar a sua humanidade. E ao mesmo tempo, antes de apresentá-lo como homem, o Verbo se fez carne, encarnou, não é? Como dizemos, e habitou entre nós. Ele fala da divindade desse Verbo. E esse Verbo, que é a palavra, é Jesus Cristo. Não há dificuldade de entendermos, dentro do contexto do primeiro capítulo de João, que ele fala de Jesus. João aqui é o apóstolo do amor, aquele que havia andado com Jesus, aquele que ouviu do próprio João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele passou a seguir Jesus a partir daquele momento. Então esta ideia de que haja uma hierarquia, ela não é válida, ela não é validada pela Bíblia. Ainda que haja uma submissão do filho ao pai. Isso o próprio filho deixa bem claro. Quando as pessoas questionam os atos de Jesus, ele diz: olha, o que eu faço é tudo o que eu vejo o Pai fazendo. Eu e o Pai somos um. Então ele apresenta-se sempre como um filho submisso ao Pai. Mas isso não significa que Jesus ou que o Espírito Santo tenha atributos inferiores a Deus Pai como integrante da Trindade. Também não cremos no triteísmo, ou seja, que existem três deuses separados. Não tem como haver. Na verdade, a própria filosofia consegue descartar isso aqui facilmente, e a nossa inteligência humana mesmo, não tem como haver três deuses coexistentes, porque só a existência de mais de um Deus, de dois, por exemplo, já é suficiente para eliminar os dois. Não há como conceber a ideia de dois deuses. Se dois são deuses, então nenhum é Deus. Deus, para ser Deus, como concebemos na nossa limitação humana, tem que ser superior a tudo. Então Deus é uno, ainda que em três pessoas. Não há que se conceber a ideia de três deuses, um triteísmo, em que existam três deuses separados. Por isso somos monoteístas, acreditamos em um único Deus, não politeístas. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação, e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O credo de Atanásio, dos primeiros aí, ele já traz o seguinte sobre isso: a fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas da trindade, nem separamos a substância. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus onisciente, onipresente, onipotente, eterno, soberano. Os triteístas acreditam em mais de um Deus, os unicistas confundem as pessoas, unitaristas separam a substância. Há um só Deus, na verdade, há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, definidas e identificadas com a mesma natureza divina. Para finalizar, a função das três pessoas da Trindade, nós temos aqui uma igualdade dentro da Trindade, como já comentamos, e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza a outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço, onde o Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai, não é criado. Por isso que no nosso credo, no nosso cremos, nós temos Jesus como sendo eternamente gerado. O Filho é gerado do Pai
e o Espírito Santo procede do Pai. Veja que nenhum é criação. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Em relação à criação, veja bem, o Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou-as. É o que João escreve: sem Ele, sem Jesus, sem o Verbo divino, nada do que foi feito se fez. O Pai, em relação à redenção, o Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Então Deus planejou a salvação e Jesus executou, realizou esta salvação, o processo de redenção, não é, para o homem. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. Então nós temos aqui que a subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta, e da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Se servir de consolo, para mim e para você, nós temos uma doutrina que, por mais que estudemos, sempre haverá pontos em que não compreenderemos. Mas, se serve de consolo, nós não conseguimos compreender muitas vezes nem nós mesmos, nem as pessoas que são limitadas, que são falíveis. Imagine compreender a complexidade e a magnitude e a majestade de Deus. Mas uma coisa é certa: esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele quis se revelar ao homem e o fez através da sua palavra, inspirada a pessoas falíveis, mas com uma inspiração infalível, e está à minha e à sua disposição. Ainda que não cheguemos à compreensão plena desse Deus, mas nós podemos sair um pouquinho da superfície quando estudarmos a palavra de Deus, sobretudo na dependência do Espírito Santo, que é o divino inspirador desta palavra. Agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe mediante esta palavra.